Olá, eu sou o Lídio Volpato, professor de cálculo de estruturas metálicas. Eu estou montando esse tutorial em função das últimas notícias que tivemos nas mídias impressas, televisivas e mídias sociais, principalmente nas últimas 2 semanas aqui na região de Porto Alegre. Vocês estão vendo na tela a foto de a execução de uma ponte sobre o estuário do Rio Guaíba. Essa ponte fica na cidade de Porto Alegre e está gerando muita polêmica o nível inferior desse vigamento que compõe parte da estrutura desta ponte. Segundo especialistas, esta ponte está 44 centímetros abaixo do nível que é definido por norma segundo o DENIT. Alguns representantes de órgãos públicos estão dizendo que não tem problema, que essa ponte pode continuar nesse nível que está sendo executado, porque nos últimos 100 anos o nível do rio não chegou no nível inferior a essas vigas que estão sendo executadas. Eu quero deixar bem claro que esse meu comentário está sendo feito em cima de fotografias que eu recebi. Eu não tenho conhecimento da concepção estrutural dessa estrutura. E eu também não sei quais são as condições de vinculações dessas vigas de sustentação da pista de rolamento sobre os seus apoios. Ok? Então, o comentário que eu vou fazer é em cima de fotografias. Observando essa fotografia que está na tela, tudo me leva a crer que essas vigas, elas têm um modelo matemático definidos, ou como vigas contínuas, ou seja, os apoios são de primeiros e segundos graus, ou são vigas biapoiadas, no caso, com o comprimento teórico, a distância entre os seus apoios. Obviamente que uma ponte que está sendo executada, ela deve seguir as normas. E se ela for seguir as normas, ela provavelmente deverá ter um nível inferior do vigamento elevado. Para isso, obviamente, que a estrutura que está montada deverá ser desmontada e algum equipamento deverá ser inserido para que essa ponte fique no nível correto. Bem, eu montei um desenho em 3D para exemplificar ou para firmar o meu ponto de vista. Se essas vigas foram consideradas, olha, observe bem o que eu estou dizendo, se essas vigas foram consideradas como vigas contínuas ou como vigas biapoiadas sobre a estrutura principal que está com a sua fundação dentro do rio, eu digo que a solução para equalizar esse problema não é difícil. Obviamente é onerosa, porque já estão montadas estas vigas. Se não, vejamos o modelo que eu montei. Vamos imaginar que na cor amarela eu tenha o conjunto de vigas longitudinais que apoiarão o tablado da pista de rolamento. Na cor verde eu tenho a estrutura de apoio deste vigamento e na cor azul eu tenho, simplificadamente, o nível superior das águas do rio. Aqui fica melhor mostrado. Observem a situação atual. O nível do rio, o vigamento e a estrutura de apoio do vigamento. Bem, qual solução eu daria como sugestão para
equalizar esse problema, ou seja, para deixar a viga no nível 44 centímetros acima do que está hoje. A primeira solução, obviamente, seria desmontar o vigamento que está executado. E desmontando esse vigamento, nós teríamos a nossa base, a nossa estrutura que está ancorada dentro do rio nessas condições. Bem, 44 centímetros é a diferença de desnível. Se, enfatizando, se essas vigas tiver a concepção estrutural como sendo contínuas ou biapoiadas, eu vejo que a solução é uma solução relativamente simples, que seria a inserção de espaçadores, que pode ser de concreto, que pode ser de aço, dimensionado, obviamente, para as cargas de reações dessas vigas sobre esses apoios. E esses elementos espaçadores seriam que eu estou representando na cor branca. Esses blocos de concretos ou espaçadores, pode ser também metálicos, teriam 44 centímetros de altura e com a base nas mesmas dimensões do apoio atual. Isto significa que a tensão de compressão que teríamos sobre o bloco atual seria o mesmo, porque estamos utilizando a mesma área. Certo? Então, esse conjunto que está na cor verde, teoricamente, ele permaneceria com o mesmo dimensionamento, não alteraria nada. Também o vigamento que serve como apoio para a plataforma de rolamento, obviamente também não teria nenhuma modificação. A modificação seria a inserção desses blocos dimensionados para as cargas que estão sendo consideradas no cálculo, para as reações. Nisto, uma vez colocadas essas peças na cor branca, obviamente reposicionaríamos as vigas longitudinais. E essas vigas seriam relocadas a 44 centímetros ou 440 milímetros. Com isto, nós teríamos o nível do vigamento no gabarito que o DENIT define. Então, ficaria dentro das normas dos transportes. Bem, esta é a minha sugestão, segundo leituras que eu tive vendo fotografias. Vou mostrar de topo essa nova posição. Ok, essa seria a solução que eu daria como sugestão para equalizar este problema e não vermos mais essas notícias dos meios de comunicações. Lembrando que, para o que aconteceu estar em notícias, houve erro de projeto, houve falha na fiscalização por parte do DENIT, que deveria ter verificado o projeto básico. Então, é uma série de erros que ocasionou nisso. O modelo matemático, segundo a minha sugestão, se for vigas biapoiadas, nós teríamos
o modelo matemático conforme estou indicando aqui agora. Num dos lados, um apoio de segundo grau. E no outro lado, um apoio de primeiro grau. Obviamente, eu estou falando das vigas, aquelas vigas que estão nas cores amarelas, as vigas longitudinais. Se for viga contínua, são vigas de 20 metros. Se a concepção foi de vigas contínuas, nós teremos este modelo matemático. Apoio de segundo grau. E apoios de primeiro grau. Então, essas são as concepções estruturais que eu imagino que foram consideradas para esta ponte. Ressalto, não conheço o projeto e a concepção estrutural da estrutura que está executada. Eu estou montando hipóteses em cima de fotografias e a minha sugestão é esta que eu apresentei nesse tutorial. Serve para o pessoal de engenharia, para acadêmicos, como elemento de debate e discussão neste assunto.